eu me propus a trabalhar essa trilogia, né, dessa caminhada do povo de Israel, saindo do Egito, indo para o deserto e chegando a Canaã. Eu tenho trabalhado aí por vários dias na questão do Egito, acredito que vou trabalhar mais alguns dias, tem muita coisa que você pode estudar sobre o tempo deles ali no Egito, mas essa é mais uma das mensagens, irmãos, de alguma coisa que aconteceu ali dentro do Egito. Depois eu quero trabalhar mais o deserto e depois Canaã em nome de Jesus. Mas o Egito, irmãos, representa o mundo, representa o lugar onde a gente vivia, representa as circunstâncias que a gente enfrentava. O Egito, irmãos, talvez seja o melhor lugar para você aprender sobre o seu futuro, sobre onde e como você vai alcançar o seu futuro. Quando você para estudar sobre o Egito, você para entender, irmãos, a complexidade humana, a capacidade que o ser humano tem, irmãos, de não reagir diante de circunstâncias que o escraviza. Irmãos, tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo, irmãos, que paralisa a nossa mente, a nossa maneira de pensar, irmãos, isso é resultado do Egito, da maneira que a gente foi criado, da vida que a gente vivia lá fora. Então o tema da minha mensagem nessa noite é: quando a submissão deixa de ser uma virtude e se torna um pecado. Quando a submissão deixa de ser uma virtude e se torna um pecado. Vamos ler Êxodo, capítulo 1, o versículo 15, 16 e 17. Êxodo, capítulo 1, o versículo 15, 16 e 17. A Bíblia diz assim: o faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifra e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer a ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Irmãos, eu não sei se você consegue entender a intensidade desse texto. Hoje nós vivemos, irmãos, em um sistema totalmente diferente do que na época que esse texto foi escrito. Hoje, quando o nosso presidente dá uma ordem, quando sai uma lei nova, queridos, existe uma distância enorme entre nós e o nosso presidente, entre nós e essa ordem. Existe muito campo para interpretação, existe muito campo, irmãos, para você olhar de maneira diferente para essa lei. Mas nesse período onde esse texto foi escrito, queridos, quando o rei, quando o faraó, quando a autoridade máxima do Estado dava uma ordem, irmãos, todos tinham que cumprir. Se você não cumprisse de imediato, se você não se submetesse a esse tipo de ordem, você corria um sério risco de perder a sua vida. E agora, irmãos, essas mulheres estão exatamente diante dessa situação. E quando eu comecei a meditar nesse texto, e eu estava lendo, eu me perguntei: Maurício, se fosse você, o que você faria diante de uma situação como essa? Perceba, de um lado, a sua vida está em risco, a sua integridade, mas por outro lado, a sua fé, os seus valores, tudo aquilo que você acredita, também está sendo colocado em prova. Todos nós sabemos, irmãos, que o Egito foi o berço gestacional da nação de Israel. Deus levou aquela nação, a família de Jacó, para o Egito, 70 pessoas, para ali Deus multiplicá-los, fortalecê-los, para depois tirá-los do Egito e levá-los até a terra prometida. E era exatamente isso que estava acontecendo. Só que agora vem uma ordem do faraó para interromper esse processo, para interromper essa visão, esse movimento que estava acontecendo no mundo espiritual. A ordem de Faraó, além de configurar um genocídio, ela era muito clara. Ela não deixava espaço para interpretação. A ordem era: mate todos os meninos. Mais do que um ato de crueldade, de perversidade, irmãos. Essa ordem também representava um atentado direto contra o propósito de Deus. Olha que situação. Você tem na sua frente, irmãos, dois caminhos, bênção e maldição.
Você tem na sua frente a vontade de uma autoridade, de um líder, e você tem também um decreto de Deus sobre a sua vida. Irmãos, jamais eu vou aconselhar alguém a descumprir ou desonrar uma liderança. Em hipótese nenhuma, não importa qual a circunstância. Isso não é bíblico. Mas quando você se vê diante de uma situação como essa, o que estava em jogo ali, irmãos, não era apenas uma crise de consciência daquelas mulheres, não era uma questão de opinião daquelas parteiras, mas era o propósito de Deus sendo confrontado. E eu preciso entender isso, irmãos. A Bíblia não é um livro flexível. A Bíblia não é um livro, irmãos, para ser interpretado de acordo com as minhas necessidades, de acordo com a minha cosmovisão, de acordo com aquilo que eu estou entendendo. Não, irmãos. A Bíblia é um livro de regras absoluto. Ela é um caminho, ela é uma verdade. Ela gera vida dentro do nosso coração. O grande problema é que muitas pessoas têm interpretado, irmãos, as verdades do reino de Deus. Têm adaptado as verdades do reino de Deus. Irmãos, quando a gente fala de reino de Deus, a gente não está falando de opinião das pessoas. A gente não está falando do que o outro acha, do que o outro pensa. Nós estamos falando, irmãos, de princípios, de leis morais que não podem ser burladas. Eu já falei aqui também, se você tem me acompanhado, irmãos, que Faraó não é uma pessoa, assim como Hitler, Jezabel, são espíritos que se manifestam de épocas em épocas, de momentos em momentos. E esses espíritos, irmãos, eles têm missões definidas. Faraó não morreu naquele Egito. A pessoa que estava encarnando esse espírito naquele momento morreu. Mas o espírito continua vivo. O espírito continua atuante. E o espírito de Faraó, irmãos, o espírito do Egito, ele tem um modo operante. E o principal, irmãos, o objetivo desse espírito é se opor ao propósito e à vontade de Deus. Quando você vê Deus se levantando do trono, irmãos, destruindo todos os deuses do Egito, a maneira que Deus fez, as pragas, a maneira que Deus libertou aquele povo, você percebe nitidamente Deus dando uma resposta àqueles que se chamavam de Deus, dizendo: olha, só existe um Deus e a minha vontade vai prevalecer, não importa. Eu quero dizer isso sobre a sua vida nessa noite. O inferno inteiro pode se levantar contra você, todos os demônios, mas a vontade de Deus, ela vai prevalecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas escute, você precisa estar alerta, porque você está travando uma batalha. Existe um espírito, existe uma manipulação, e infelizmente, irmãos, muitos já cruzaram essa linha, colocando a sua própria vontade acima dos propósitos de Deus, e essa é a tentação. É quando eu interpreto, é quando eu olho para mim e digo: não, eu mereço. Eu já fiz muito, eu já trabalhei muito, eu vejo dessa maneira. Isso é uma incitação ao seu coração. Entenda uma coisa em nome de Jesus, irmãos. Antes de Satanás ferir o seu coração, amargurar o seu coração, ele vai roubar a sua autoridade. O primeiro processo, irmãos, para Satanás prender uma pessoa, é roubar a sua autoridade. Como que Satanás rouba a sua autoridade? Quando você negocia com Faraó, quando você abre concessão, quando você abre mão de princípios e valores, quando você concorda com aquilo que Deus não está concordando, quando você aceita aquilo que Deus não está aceitando, quando você faz vista grossa para aquilo que Deus está dizendo: é pecado, eu não concordo, você mordeu a isca. E aí logo depois vem uma insatisfação e uma amargura no seu coração. E aí você começa a orar e batalhar e dizer: Senhor, eu estou amargurado, isso não está certo, isso não funciona assim, isso não é bom, mas a coisa não acontece, a oração não é respondida. E você diz: Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a sua oração não está passando do teto, porque você mordeu a isca, você negociou com Faraó. Você fez o que não poderia ter feito. Aquelas parteiras, elas se recusaram a cumprir a ordem de Faraó. Não porque elas eram rebeldes, nariz em pé. Não porque elas falaram: não, nós vamos enfrentar esse Faraó e pronto, acabou. E vou dar de dedo na cara desse cara, vou falar umas verdades para esse Faraó. Não, irmãos,
Esse não é o espírito da coisa. Não é esse o caminho. Dar de dedo na cara dos outros. Ficar falando bobagem nos bastidores. Ficar incitando o coração das pessoas. Não é esse o espírito. Sabe por que aquelas parteiras, irmãos, elas descumpriram a ordem de Faraó? A Bíblia diz que as parteiras temiam a Deus. E por isso se recusaram a obedecer a ordem do rei. E deixaram viver os meninos. Tem muita gente, irmãos, fazendo justiça, mas por causa da dor do coração. Não é porque teme a Deus. Porque se você temesse a Deus, você não tomaria o caminho que você está tomando para fazer justiça. Você não faria do jeito que você está fazendo. Irmãos, diante dessa atitude, eu me pergunto, até onde vai o nosso temor? Qual que é o limite que a gente chega para a gente não ceder, para a gente não negociar? Até onde estamos dispostos a negociar princípios para agradar alguém, para concordar com alguém? Eu quero te dar um conselho aqui nessa noite, em nome de Jesus. Não negocie a sua integridade, não negocie os seus valores, não negocie a verdade. Doa a quem doer. Não importa se você vai ter que pagar com a sua vida, faça isso, mas não negocie aquilo que é inegociável. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente está mais sem dinheiro, é que aparecem as melhores oportunidades da gente fazer falcatrua. Tem gente capaz de pegar um troco errado, colocar no bolso e ainda dizer assim, ainda bem que Deus me abençoou. Eu estava precisando mesmo. Não foi Jesus que te deu esse dinheiro. A gente precisa estar atento às propostas que nós recebemos. O espírito de Faraó fará de tudo para comprar você. Não negocie. Não abra mão. Não ceda. Não abra concessão. Não permita que esse veneno entre no seu coração. Diga, eu estou posicionado. Eu amo mais a Jesus do que todas as coisas. Muda para mim, por favor. Existe uma linha muito fina entre obediência e temor humano. Irmãos, eu preciso obedecer. Mas eu preciso entender também, será que eu não estou fazendo por conta de temor humano e não estou desagradando a Deus? O problema é que muitos já cruzaram essa linha dentro do coração. Sem perceber, as pessoas estão comprometidas com situações que na verdade representam uma queda de braço com Deus. Irmãos, tem coisa que Deus não te chamou para entrar, você está entrando de gaiato. Tem coisas que a colheita nem sua era para ser, mas você resolveu entrar no meio de uma batalha, irmãos, que não tem nem pé nem cabeça, e agora você está comendo as consequências. Tem coisas que não faz parte da sua vida. Escute, irmãos, tem mesas que você precisa se levantar, tem acordos que você precisa cancelar. Você não é obrigado a concordar com tudo, irmãos, principalmente quando esse tudo quebra princípio, quando esse tudo fere o coração de Deus. Todos os dias nós somos assediados por esse espírito, provocados de várias maneiras. É alguém que falou alguma coisa que você não gostou, é alguém que fez alguma coisa que você não gostou, é alguém que soprou alguma coisa no seu ouvido, é uma situação que você vê, é alguém que te incitou a ir contra outra pessoa. Todo dia esse espírito está cercando a gente. Irmãos, que autoridade que você tem para orar diante de Deus, se você senta numa mesa para falar mal de uma autoridade espiritual? Como que você vai combater esses espíritos? Como que você vai chegar diante de Deus? E sabe por que a Bíblia diz que tem algumas orações que não passam do teto? Porque se elas passassem e chegassem até o trono de Deus, e a Bíblia diz que a base do trono de Deus é retidão e justiça. Quando Deus olhasse para aquela oração, por mais linda que ela parecesse, Deus ia falar, rapaz, isso vem de um lugar de injustiça. Eu vou te fulminar. As orações não passam do teto por misericórdia, queridos. Porque tem muita gente que não está orando, está fazendo feitiçaria. O que é feitiçaria, pastor? É quando eu estou desalinhado na base e quero espiritualizar as minhas orações. Isso é feitiçaria. Escute, irmãos, não se trata de quem está certo ou está errado. Não se trata de apoiar ou deixar de apoiar alguém, não é sobre isso. Não se trata de amar ou deixar de amar. Não se trata de investir ou deixar de investir. Entende, irmãos? Motivo não é autorização. Não importa o que o outro está fazendo, não importa o que o outro está deixando de fazer, não importa a proposta. Não negocie princípios. Diga, eu não vou ceder esse tipo de coisa.
O importante é se a gente está respondendo à luz da Bíblia. O que importa é se o meu comportamento passa pelo crivo da palavra de Deus. Muitas vezes a gente acha que está fazendo o correto, mas na verdade a gente está comprando uma briga com Deus. Fique atento. Você pode estar entrando em batalhas que não são suas. E vai acabar colhendo consequências também que não eram para você. Mas a partir do momento que você entrou e faz parte, queridos, você vai ter a mesma colheita. Davi ensina isso, irmãos, quando ele levou os valentes para a guerra. Alguns não aguentaram a guerra. Ficaram no meio do caminho, pararam para beber água, irmãos, e ficaram. Quando Davi voltou, irmãos, Davi falou, olha, os que guerrearam falaram, não, nós queremos os despojos. Davi falou, não, todo mundo vai pegar os despojos, até os que ficaram, porque eles estão na guerra. Isso é um princípio. As guerras que você entra, você vai colher os despojos. Não importa se não foi você. Isso é uma lei moral de Deus. Eu já tive tanta proposta na vida. Tantas oportunidades que pareciam ótimas. Você ouve cada coisa por aí, irmãos, que só a misericórdia de Deus. Vem numa caixa tão bonita, tão bem elaborada, né? Parece que é uma resposta tão oportuna para aquele momento, irmãos, mas por trás é um laço terrível de Satanás. Irmãos, aprenda a repreender esse tipo de proposta na sua vida. Aprenda a dizer, não quero saber, não quero ouvir, obrigado, não quero fazer parte. Isso não me interessa, isso não cabe a mim. Aprenda a se posicionar. Aprenda a repreender esses filhos de Dalila em nome de Jesus. Nem toda porta foi aberta por Deus. Nem toda oportunidade glorifica o nome de Jesus. Escute, a ira de Deus, isso é bíblico, não produz, a ira humana não produz a justiça de Deus. Mas a ira humana pode te induzir a pecar contra homens e mulheres de Deus. Irmãos, eu não estou aqui para defender ninguém. Mas eu estou te dizendo que se uma pessoa tem uma posição de autoridade, e você toca nessa posição, irmãos, você corre um sério risco. Sabe qual foi a maior prova de Davi? Não foi matar Golias. Foi não matar Saul. Essa foi a maior prova de Davi. Eu vou pregar sobre isso, irmãos, talvez no meu próximo culto. Davi, quando vê Saul naquela caverna, a Bíblia diz que ele pegou a lança de Saul, e ele cortou as vestes de Saul, e quando ele sai lá fora, ele grita para Saul e fala, olha Saul, eu podia ter te matado e não te matei. Saul começa a chorar, e dizer, você é muito melhor do que eu, mas Saul já estava com a mente dominada por Satanás, aquilo durou muito pouco. Mas a Bíblia diz que Saul se arrependeu de ter cortado as vestes de Saul. Davi se arrependeu. Por isso Davi era um rei. Por isso Deus ungiu a Davi. Quantas pessoas estão matando homens e mulheres de Deus? Ah, pastor, mas o senhor não sabe quem é essa pessoa. Eu não sei mesmo, Deus sabe. Escute o que eu vou te falar, irmãos, que é um conselho para a sua vida. Não faça acordo com esse espírito de Faraó. A ideia de Faraó, irmãos, é comprometer a sua geração. Ele quer matar os filhos, o futuro, o processo, aquilo que virá depois. Não faça acordo com Faraó. Não negocie. Eu não estou aqui tentando proteger ninguém. Cada um, irmãos, no tempo certo, dará conta para Deus das suas escolhas. Eu só estou tentando te alertar e ensinar o que a Bíblia diz. O mundo espiritual ele é imparcial. Independente dos seus motivos, você será julgado por suas ações. Muda para mim, por favor. O texto de Êxodo nos apresenta um dos cenários mais tensos da história bíblica. Esse texto que a gente leu aqui. Olha só o que está escrito, queridos. Você consegue imaginar? Israel está lá no Egito. Mas não era como um convidado, um povo, mas não era como um povo que estava de férias. Eles estavam lá como um povo oprimido, esmagado por um sistema que está vendo crescimento como ameaça. Irmãos, entenda uma coisa em nome de Jesus. Tem pessoas, tem gente que vê o seu crescimento como ameaça. Você sabia disso? Toda vez que Deus começa a fazer algo na sua vida diferente, se levanta os faraós do Egito. Puxa vida, olha só,
Ele não merece, ele não pode. Como que se fosse por merecimento? Como que se fosse por escolha própria? Escute o que eu vou te falar, irmãos. Não se incomode com seus opositores. Não se incomode com aquilo que eles estão falando. Se incomode com os acordos que você celebrou com Faraó. Se você não tem acordos, cresça. Não existe homem no planeta Terra. Não existe estrutura. Não existe ninguém que possa impedir a obra que Deus vai fazer na sua vida. Se precisar, ele muda o mundo, ele cria um outro planeta, ele muda o universo, mas ele cumprirá a palavra que Deus te deu. Então não se intimide. E vou te falar uma coisa, irmãos. O seu crescimento vai incomodar muita gente. Pode ter certeza. Mas pare de desistir. Pare de ficar choramingando pelos cantos. Pare de dizer, a partir de hoje eu não faço mais nada. A partir de hoje estão me rejeitando, não estão me querendo, não estão me valorizando. Pare com esse espírito, porque senão você já mordeu a isca de Faraó. Se posicione. O novo Faraó, irmãos, ele não tinha memória nenhuma de quem era José. Ele não reconhece a história. Ele não honra legado. Ele só enxerga números, crescimento, força. Ele está disposto a fazer tudo para interromper esse processo. Irmãos, ninguém sabe a sua história. Ninguém sabe de onde você veio. Ninguém sabe o que você passou. Ninguém sabe as noites que você chora lá no seu quarto diante de Deus. Ninguém sabe as escolhas que você fez na vida, quando você poderia ter escolhido o pior. Você falou, eu vou escolher Deus, eu não vou embora, eu vou permanecer, eu vou ficar, eu vou batalhar, eu vou me esforçar. Deus sabe quem é você. Faraó não sabe. Faraó vai te tratar como qualquer um. Faraó vai esquecer a sua história, ele vai tentar aniquilar a sua história. Você entende que existe uma luta, uma batalha desses espíritos para tentar te parar a qualquer custo, para parar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Talvez você esteja aqui hoje, nessa noite assim, se sentindo resistido, como se tivesse uma força invisível travando a sua vida. E aí você tenta avançar, mas tudo parece emperrado. Nada flui, nada prospera, nada vai para frente. Você fala, puxa vida, Deus, eu estou fazendo tanta força, eu comecei tudo certo, eu não negociei com ninguém, eu não abri mão. Deus está te dizendo, persevera, você está na prova, mas isso vai passar. Muda para mim, por favor. Sabe qual que era a ordem, irmãos? Satanás, quando não consegue te controlar, ele vai tentar atrasar você. Ele vai tentar desanimar o seu coração. Ele vai fazer com que você perca tempo com autocomiseração. Não, eu não consigo, eu sou limitada, os meus resultados não é tão bom, eu deveria ser melhor. Satanás fará de tudo para matar os seus sonhos. Quantas vezes ele tentou fazer isso quando você era criança? Te impedindo de crescer, traumatizando a sua história, tocando em áreas da sua vida que ele sabia que seriam fundamentais nesse processo que você estava vivendo hoje. Satanás fez de tudo para tocar na sua fé, para entristecer o seu coração. Aquele povo estava assim, desanimado, acabado, destruído, escravizado. E quando eles estão ali vulneráveis, fragilizados, surge essa ordem absurda de Faraó. Todas as parteiras hebreias deveriam matar os meninos no momento do nascimento. Ou seja, Faraó estava dizendo, vocês vão alejar o seu próprio futuro. Irmãos, escute, Satanás usará as dores do seu coração para comprometer o futuro seu e da sua casa. Isso que você pensa que está se vingando de alguém, que está fazendo justiça, essa dor que você carrega, essa insatisfação que você carrega, irmãos, isso é uma armadilha de Satanás para alejar o seu futuro. Parte do seu sonho acontece dentro do seu coração, irmãos. É aqui que as coisas precisam se resolver. Se travou em algum lugar, travou dentro de você. Satanás, de alguma maneira, conseguiu entrar nesse lugar. Sabe o que ele falou? Mata os meninos, mata a força jovem, aqueles que vão levar o sonho adiante.
Talvez no meio daqueles meninos, irmãos, tivessem pessoas importantes da saída daquele povo do Egito para a terra prometida, mas Satanás já veio, Faraó falou, mata todo mundo, mata Moisés, mata o libertador. Escute que eu vou te falar com muito temor no meu coração. Talvez a pessoa que você está se levantando contra ela é a pessoa que Deus mais vai usar na sua vida para te apoiar nos seus sonhos. Você pode estar destruindo o seu futuro em nome do seu orgulho e da sua justiça própria. Fique esperto com esse espírito. Esses decretos malignos, essas ordens do inferno sobre a nossa casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro, elas vão cair em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Você consegue perceber o nível de perversidade espiritual dessa ordem? Ela vai matar todo mundo na hora do nascimento. Eu preciso que você entenda o nível de batalha, irmãos, que está expresso aqui. Não era apenas matar as crianças, era impedir o futuro, era interromper um propósito, era tentar silenciar uma geração antes mesmo que ela tivesse voz. Aqui tem algo que a gente precisa entender nessa noite. O inimigo não está preocupado apenas com quem você é hoje. Ele está tentando impedir quem você vai se tornar. Talvez você já desistiu de você. Talvez você já aceitou a vida como ela está, dizendo, puxa vida, o meu lugarzinho é aqui mesmo, o menor da minha casa, eu vou viver me arrastando o resto da vida. Mas Deus não desistiu de você. Há um movimento no mundo espiritual. Há um clamor no coração de Deus, irmãos, onde os espíritos começarão a ser confrontados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Há uma batalha sendo travada em favor da sua vida, irmãos. Espíritos que carregam enfermidades familiares, irmãos. Espíritos de depressão, espíritos de doença, espíritos, irmãos, de ansiedade. Eles vão cair em nome de Jesus, porque Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Agora, você precisa romper com Faraó hoje. Você precisa perdoar as pessoas, liberá-las. Você precisa desistir de ir embora. Parar com essa coisa de fugir a vida inteira. Não, eu vou embora. Eu vou sair. Eu vou abandonar. O diabo não está preocupado com quem você é agora. Mas ele está preocupado com as promessas que você carrega. Com a palavra que tem sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Esse sonho que Satanás tentou destruir de toda maneira, fazendo com que você abrisse mão. Esse sonho que Satanás está tentando usar circunstâncias para fazer você abortar, faz parte de um futuro poderoso que Deus tem preparado para você. Escute, esse custo vai valer a pena. Lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, eu sabia que Deus sabia o que estava fazendo. Por isso Satanás está tentando entristecer o seu coração, te desanimar, fazer você abandonar. Ele está tentando fazer você desistir, porque ele sabe que o seu destino é a terra prometida. Então não pare, não desista. Se Deus permitiu o seu sonho nascer, se Deus poupou o seu sonho de Faraó, do espírito de morte, não desista. Deus é contigo. Se levante, diga, eu não vou parar. Irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava vibrando tanto, irmãos, porque Deus falou comigo, Maurício, eu vou liberar a força que as pessoas precisam para continuar, a graça que elas precisam para tornar essa caminhada mais leve daqui para frente. Escute, Deus vai liberar algo sobre a sua vida nesses dias. Aquilo que está pesado, cansativo, aquilo que está desanimador, vai ser alcançado por Deus. É por isso que Satanás está jogando tudo que ele tem, todas as bombas que ele tem. Ele está desesperado, ele está se manifestando, ele está se incorporando, porque ele sabe que você está próximo de romper, e daí ninguém te segura. Mas ele vai ter que recuar.
Você precisa se levantar para a batalha. Você precisa lutar as lutas que Deus tem para você lutar. Você tem que incorporar esse espírito de guerreiro. Então hoje é dia de você desembainhar a sua espada, de cortar a cabeça desses gigantes, em nome de Jesus. Eu sei, o seu socorro está chegando, e eu quero profetizar que hoje Deus vai enviar pessoas para te ajudar a proteger o seu sonho. Os 400 que não se dobraram a Baal, homens valentes. Irmãos, às vezes você olha para você dentro de uma igreja como essa e fala: Deus, qual é o meu papel aqui? Eu sou tão pequeno. Eu não entendo nem as mensagens direito, Jesus. Eu não sei ler muito bem. O que eu estou fazendo num movimento desse tamanho? Irmãos, você não tem ideia do apoio espiritual que você é para algumas pessoas. Quem sabe Deus está te guardando para que no tempo certo você se aproxime de alguém, para você ser suporte na vida dessa pessoa, para que um sonho muito maior se cumpra. Mas o diabo fará de tudo para tirar você dessa posição. Deus vai levantar aqueles que não se aliaram a Faraó. Muda para mim, por favor. Pare de achar que você está sozinho. Escute isso: quando Deus estabelece um propósito, Ele também movimenta pessoas, conexões, oportunidades, para que esse propósito não morra no caminho. Quando Deus falou: eu vou libertar o povo do Egito, Ele já estava tocando no coração daquelas parteiras. A sua profissão, o lugar onde você trabalha, o ambiente onde você convive, o lugar onde você ministra, seja ele serviço, ministério ou não. Por mais difícil que pareça, por mais complicado que pareça, ali é o seu campo de batalha, irmãos. E Deus te colocou ali estrategicamente, porque tem um sonho muito maior envolvido. Pare de pensar somente em você e comece a pensar no todo, porque nós estamos preparando a igreja do futuro. Nós estamos fortalecendo a próxima geração. Saia do modo eu e entre no modo igreja hoje, em nome de Jesus. Comece a pensar geracional. Muda para mim. Se o propósito é de Deus, o suporte também será. Ele sempre levanta pessoas para fortalecer aquilo que ele deveria, que ele decidiu cumprir. Muda para mim. Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, Ele escolhe usar 2 mulheres, profetisas, mulheres preparadas do alto escalão do Egito, mulheres com autoridade. Deus escolhe 2 parteiras para confrontar Faraó. Elas não tinham cargo político, elas não tinham poder institucional, elas não tinham exército. Aquelas mulheres, elas tinham algo que muitos perderam nos dias de hoje: temor do Senhor. Elas não negociaram, elas não cederam. Elas se posicionaram firmes, convictas. Elas se levantaram para lutar, para pelejar. A Bíblia faz questão de dizer, muda, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes era ordenado. Antes, deixaram viver os meninos. Deus vai colocar pessoas fortes do seu lado. Pessoas simples, mas pessoas determinadas, cheias de Deus. Irmãos, isso aqui muda tudo. Porque o verdadeiro temor a Deus não é emocional, não é o quanto eu pulo, o quanto eu grito. É uma convicção interna. O temor a Deus não se manifesta apenas no culto, mas ele se revela nas minhas escolhas. O temor a Deus fala se eu me mantenho convicto, determinado naquilo que Deus me mandou fazer. Então não se assuste, Deus é contigo. Antes desse projeto ser seu, ele é do Senhor. Foi Ele que colocou no seu coração. Você pensa que isso foi uma escolha, que é um sonho seu? Não é. Isso foi um sonho que Deus colocou no seu coração há muito tempo.
E agora ele olhou para você e falou: olha, chegou a hora de eu cumprir. Mas você disse: Senhor, eu não vejo nada, eu não percebo nada, eu não consigo olhar para lugar nenhum. Deus está falando: é por isso mesmo que eu vou cumprir, porque vai ser eu quem vou fazer. Anime seu coração. Sua profissão faz parte de um propósito maior. Deus te colocou lá para um propósito. Você vai ajudar a manter vivo o sonho de Deus para aquelas pessoas com quem você trabalha. Por isso, não se corrompa. Não ceda a esse espírito. Talvez você está se sentindo insignificante, desprezado, desvalorizado, mas escute, foi Deus que te colocou aonde você está. Não espere que as pessoas te aplaudam, porque jamais elas vão compreender a grandeza do que Deus colocou no seu coração. Nem tente explicar. Tem gente pequena demais para o tamanho do seu sonho. Não cabe na cabeça da pessoa. Não cabe na mente dela. Sabe por que Deus escolheu você? Porque apesar das suas limitações, Ele se agradou do seu coração. Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu nome. Ele te criou para essa missão. Desde quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, você já tinha um propósito definido. Ele sabe que mesmo doendo, mesmo chorando, você não vai desistir. Você vai até o fim. Ele sabe que você tem temor no seu coração. E temor não é aquilo que você declara, mas é o que governa as suas decisões. Quando obedecer custa tudo. Então Ele sabe que mesmo ferido e machucado, você vai permanecer fiel até o último dia. O que diferenciava essas parteiras de todas as outras, não eram as habilidades, o currículo, mas era a capacidade que elas tinham de obedecer a Deus, mesmo quando isso podia lhes custar a própria vida. Elas escolheram, elas decidiram que agradar a Deus valia mais do que manter a própria vida. Agora deixa eu te trazer para o contexto dos nossos dias, porque a verdade, irmãos, é que o problema não é o Egito, o problema está dentro de nós. E aí eu te pergunto nessa noite, quantas vezes você já se calou diante do erro? Quantas vezes você chamou isso de lealdade, quando você estava encobrindo o erro de outra pessoa? Quantas vezes o Espírito Santo falou com você: não concorde com isso? Eu te coloquei aqui justamente para discordar. E lógico, irmãos, tem caminhos para você fazer isso, maneiras. Mas quantas vezes Deus te falou: olha, está errado, e você simplesmente se dobrou? Quantas vezes você deixou passar algo que Deus havia confrontado, que você não sentiu paz no seu espírito? Quantas vezes você evitou se posicionar? Você não defendeu alguém, mesmo sabendo que o que estava acontecendo era injusto, porque você não queria desagradar a outra pessoa? Quantas vezes você fez isso para não perder relacionamento, para não perder aceitação? Escute, irmãos, eu tenho orado e pedido: Senhor, levanta homens e mulheres no nosso meio, que não tem medo da verdade, que não negociam valores, homens e mulheres que temem a Deus e não temem a homens. Sabe o que o profeta Samuel falou na cara do Saul? O rei Saul, quando Saul encantou Samuel, falando: cara, você vai ter que me honrar na frente dos homens, senão eu vou cortar o seu pescoço. Samuel olhou para Saul e disse: eu não temo a homens, eu temo a Deus, eu não vou me comprometer. Escute isso em nome de Jesus: submissão, amizade, companheirismo nunca será desculpas para a gente concordar com o erro. Nada nesse mundo pode ser desculpa para que a gente concorde com aquilo que fere o coração de Deus. Existe uma geração que até chama isso de obediência, de submissão, mas Deus chama isso de omissão. Chamar de paz aquilo que Deus está chamando de covardia. Chamar de submissão aquilo que Deus, na verdade, fala que é uma cumplicidade disfarçada. Eu creio que o Espírito de Deus está se levantando para nos confrontar, para confrontar essa geração. Eu creio que nós estamos vivendo dias em que aqueles que são limpos vão se limpar ainda mais, mas aqueles que são sujos vão se sujar cada vez mais. Então não se escandalize com aquilo que você vai ver daqui para frente. Talvez pessoas que você admira, pessoas que você ama, vão passar por processos difíceis, porque o coração está comprometido com o faraó.
Deus está passando em revista do seu povo. Você não precisa se colocar num lugar de juiz, de acusador. Esse trono já tem dono. E com certeza absoluta não é você. O que a gente precisa, na verdade, é estar atento a cada decisão, a cada palavra, a cada atitude nossa, para a gente não ser julgado no mesmo tribunal que a gente está construindo. A gente precisa estar atento às nossas escolhas. Porque toda vez que a gente escolhe conveniência em vez de verdade, nós não estamos sendo neutros. Na verdade, a gente está se posicionando contra Deus. Neutralidade diante do erro nunca foi uma opção no reino de Deus. As parteiras, elas poderiam ter pensado, tudo bem, não tem nada a ver comigo, eu não estou cumprindo, só estou cumprindo ordens, se eu não fizer, outro vai fazer. Mas elas entenderam algo que muitos ainda não entenderam. Deus não negocia princípios. Ele também não valida desculpas para ocultar pecados. Elas temeram a Deus. E isso foi mais forte, muda para mim por favor, que o medo de Faraó. E para a gente terminar, existe uma pergunta que não pode ser ignorada aqui, irmãos. Essa pergunta revela, de fato, quem está governando a nossa vida. O que tem conduzido as nossas decisões. Muda de novo. O que conduz as suas decisões, irmãos, é o temor de Deus que te alinha com a vontade de Deus, mesmo quando isso custa caro? Ou é o medo de perder algo, que te faz negociar princípios para preservar conforto? Porque o temor de Deus te leva à obediência, ainda que isso custe tudo na sua vida. É o temor de Deus, muda, que te alinha com a vontade dEle, mesmo quando isso custa caro. Ou você tem medo de perder algo? Sempre que o medo fala mais alto que o temor, você começa a negociar aquilo que deveria ser inegociável. Irmãos, é interessante quando você olha para a história do Éden. A primeira coisa, irmãos, que entrou naquele cenário quando Adão e Eva pecaram, irmãos, foi o medo. Eu não estou falando medo de você ter medo de cobra, medo de pular de um lugar alto, medo que todo mundo tem, normal, é inerente ao ser humano. Mas é um medo por conta de alianças que você fez com Faraó, alianças que você fez com o pecado. Eles se esconderam de Deus. E Deus perguntou, por que vocês se esconderam? Eles falaram, eu tive medo. O medo, irmãos, ele não é um sentimento, não é um pensamento, é o espírito. A Bíblia diz, eu não vos dei espírito de medo, mas espírito de ousadia. O medo é um espírito, e esse espírito tem uma missão. Fazer com que você negocie o inegociável. Você passa a flexibilizar valores, a relativar princípios, a ajustar a sua fé, para você não entrar em conflito no ambiente onde você está. Então eu dou uma aliviada, eu dou uma aceitada. Sem perceber, você deixa de viver por convicção e começa a viver por conveniência. Não, isso aqui é conveniente. Aos poucos sua fé já não confronta mais nada, ela apenas se adapta para que você viva mais confortável, sem conflitos. E é aqui que acontece algo muito perigoso. Você já não está mais obedecendo a Deus há muito tempo, você está apenas tentando se manter aceito, e aí, por isso você acaba aceitando tudo. Mas o Evangelho nunca foi sobre sobreviver nos ambientes. O Evangelho de Jesus sempre foi sobre você se posicionar, mesmo quando isso custa tudo. Muda para mim, por favor. Jesus nunca chamou seus discípulos para serem aceitos. Ele os chamou para serem fiéis. Eu não sei se você já estudou sobre a vida dos discípulos. Irmãos, a vida daqueles homens foi trágica. Tanto sofrimento, tanto preço a ser pago. Peregrinando de um lado para o outro. Uma morte totalmente complicada, irmãos. Mas a não ser um, todos os outros permaneceram fiéis e transformaram a história da humanidade. A fidelidade muitas vezes vai custar muito. Vai custar relacionamento, vai custar aprovação, vai custar oportunidades. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é melhor você perder tudo,
sendo fiel a Deus, do que você ganhar o mundo inteiro e se perder. Porque no final, não é sobre o que você conquistou, mas é sobre quem você se tornou e qual legado você deixou para a próxima geração. As parteiras perderam segurança. A segurança do sistema, a qualquer momento Faraó podia matá-las, mas elas ganharam o favor de Deus. Irmão, se você continua lendo o texto, você vai ver que lá no final a Bíblia diz que Deus olhou para aquelas parteiras e falou o seguinte: olha, porque vocês foram fiéis, eu vou dar família para vocês, eu vou dar filhos para vocês, eu vou gerar vida no casamento de vocês, eu vou abençoar a vida de vocês. A Bíblia diz que elas foram abençoadas, porque Deus sempre honra quem decide não negociar a verdade. Hoje Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas posicionadas, pessoas que mesmo com medo dizem: eu não vou fazer o que Deus desaprova. Pessoas que entenderam o temor de Deus, e entenderam que esse temor não é sentimento, mas é alinhamento. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho proposto no meu coração não negociar a verdade, não negociar princípios, valores no reino de Deus, por nada. Talvez há muito tempo você está calado, vendo tudo acontecer do seu lado. Deus te pôs ali para intervir, para ser luz naquele ambiente, para ser sal naquele ambiente. O Espírito tem te acomodado, mas você está calado, permitindo com que aquela pessoa vá para o buraco. A Bíblia diz: se você vê um cego indo para o buraco e não intervir, você é réu de sangue desse cego. Quantas oportunidades você teve de bater no ombro de alguém e dizer: isso está errado, isso não está certo, sua leitura não está certa. Nós somos amigos, irmãos, de fachada, porque a gente está concordando com tudo aquilo que os outros estão fazendo. Os nossos amigos estão morrendo do nosso lado, e a gente não é capaz de dizer para ele: olha, está errado esse seu sentimento. Isso fere o coração de Deus, isso é desonra. E por isso você está adoecido, triste, desanimado. Deus está te chamando hoje para um reposicionamento. Não está falando aqui de você ter um discurso novo e bater no peito e dizer: não, a partir de hoje eu vou enfrentar todo mundo e não vou concordar com mais nada e vou brigar com todo mundo. Irmãos, isso é o espírito de Satanás, não é o espírito de Deus, não. Eu estou falando aqui de uma postura nova, de uma sabedoria do alto. Não é uma emoção momentânea ou uma decisão, é uma decisão firme de não negociar. Muda para mim. Lógico que existe um preço em não obedecer a Deus. E esse preço é muito alto. Mas o custo, mas não é mais alto do que o custo da obediência. Quando você desobedece, irmãos, você paga um alto preço por isso. Principalmente dependendo do lugar que Deus te colocou. Tem lugares, irmãos, que são estratégicos no reino de Deus. Tem lugares que você deveria estar ocupando e não está, porque o seu coração foi ferido, irmãos. Você está negligenciando o que Deus te colocou para fazer. Tem lugares que são estratégicos. Deus tem pessoas estratégicas para esse lugar. A minha orientação para você hoje é: não negocie a sua fé por nada, nem por ninguém, mesmo que isso te custe tudo. No reino de Deus, quem teme a Deus não faz aliança com Faraó. Não importa o que aconteça. Escolha obedecer os princípios, mesmo quando dói, mesmo quando você foi injustiçado, mesmo quando ninguém está vendo. Tema a Deus mais do que qualquer sistema, mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer consequência. Não adianta você se levantar todo culto para guerrear, fazer a campanha das 7 cabeçadas na cruz pela sua família, fazer orações fervorosas e bonitas. Se você está comprometido com Faraó, você vai ser aniquilado se você entrar nessa guerra. Não adianta usar o nome de Deus como um mantra, como uma mandinga. A gente precisa estar posicionado, quebrantado, arrependido, centrado, manifestando um estilo de vida fundamentado na verdade. E é nesse lugar de obediência, de verdade, de honra, de compromisso com Deus, que Deus vai reescrever a nossa história. Você nem vai precisar orar tanto. Deus vai olhar para você e vai falar: rapaz, eu tenho um legado para você. Eu tenho uma recompensa por conta do seu coração. Sabe o que Deus falou para Davi? Sabe o que Deus falou para Saul? Sua história acabou.
ninguém da sua descendência vai herdar o trono. Acabou. Sabe o que Deus falou para Eli? Os seus filhos se corromperam na sua frente, se perderam, se prostituíram, e você não fez nada. Eu vou aniquilar o seu nome na face da terra. Ninguém da sua linhagem será sacerdote. Sabe o que Deus falou para Davi? Porque Davi mesmo diante do juízo de Deus, profetas na porta da casa dele, no meio do palácio, dizendo: você é esse homem. Davi rasga as suas vestes. 11 anos, passando por um processo de humilhação, de quebrantamento, de tratamento. 11 anos depois, Deus olha para Davi e diz: achei um homem segundo o meu coração. Alguém que cumprirá toda a minha vontade. Porque, irmãos, um homem segundo o coração de Deus não é um homem que nunca erra, não é um homem que sabe tudo, não é um homem que faz todas as coisas. É um homem que tem a capacidade de se quebrantar e não se levantar contra a autoridade. Davi era esse homem. Deus olhou para Davi e falou: rapaz, o cetro não se apartará da sua casa. Da linhagem de Davi nasceu o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Da sua linhagem, Deus vai levantar homens e mulheres poderosas. A sua linhagem vai fazer história. Da sua linhagem, Deus vai levantar homens virtuosos, mulheres cheias do Espírito Santo. Mas você não pode negociar aqui na base. Você tem que se manter firme. Sabe o que Deus fez? Aquelas mulheres estavam cercadas por morte, mas não se tornaram agentes de morte na vida das pessoas. Não se torne agente de morte na vida das pessoas. Não mate elas no seu coração. Não fale mal. Não desonre. Não faça brincadeiras absurdas. Não faça isso. Aquelas mulheres decidiram: nós vamos nos posicionar. E sabe o que Deus fez? Deus alinhou o destino daquelas mulheres com a escolha que elas fizeram. Porque vocês não mataram. A vida vai estar dentro da casa de vocês. Escute, Deus vai alinhar o seu destino conforme as suas escolhas. O destino da sua casa, o destino da sua família. O preço que você está pagando hoje, pode ter certeza absoluta, vai valer a pena lá na frente. Deus vai honrar a sua fé. Elas protegeram a vida, e Deus fez que a vida se estabelecesse dentro delas. Muda para mim, por favor. Deus não apenas vê o que você faz, Ele também vê o que você se recusa a se tornar. Tem muita gente impressionada com aquilo que está fazendo. Puxa vida, e faz isso, e prega, e canta, e vira piruleta, e planta bananeira. Irmãos, Deus não se impressiona com isso não. Com a nossa performance ministerial. Sabe como que Deus se impressiona? Com aquilo que eu me recuso a não fazer. Eu não vou me envolver com isso. Eu não vou pôr minha mão nisso. Eu não vou me chegar nesse lugar que estão querendo me colocar. Isso impressiona a Deus. Um coração contrito e quebrantado. Enquanto muitos estavam obedecendo às ordens de Faraó, se dobrando diante daquele espírito, aquelas mulheres estavam rompendo com a estrutura daquele sistema. O problema nunca foi só fazer o errado. O problema é quando você começa a se tornar compatível com aquilo que Deus rejeita. Quando você associou, você ajeitou aquilo na sua cabeça. Você normatizou. Fidelidade não é só dizer sim para Deus. É dizer não para aquilo que Deus rejeita. É quando você sustenta esse não, mesmo sob pressão, mesmo com risco, mesmo com custo. Aí Deus começa a reorganizar a sua vida, a partir desse posicionamento. Não porque você mereceu, mas porque você se alinhou. Essa é a justiça de Deus. Ele não tem aliança com quem tem aliança com o Faraó. Deus jamais vai te orientar a difamar alguém, a conspirar contra outra pessoa, a julgar alguém. Deus jamais vai te endossar a matar o sonho de alguma outra pessoa. Deus é um Deus de reconciliação e um Deus de misericórdia. Mas fique tranquilo. Deus sabe lidar com você e Ele sabe lidar com o Faraó. No tempo certo, Ele se levantará e Ele julgará toda a terra. Êxodo capítulo 1, versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, deu a cada uma delas a sua própria família. Seu futuro
será de acordo com aquilo que você concorda. Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pergunte para Deus: Senhor, quais alianças que eu tenho com o faraó? Diga: Senhor, no lugar que o Senhor tem me colocado, qual é o meu papel? É para ser mais um? É mais um que aplaude tudo que está acontecendo? É mais um que concorda com tudo? Ou o Senhor me colocou ali para fazer diferença? Para ser um conselheiro, um homem de paz? Meu sonho é que cada líder no mundo tenha um Jonatas como amigo. Aquele amigo que não pretende usurpar nada, ainda que seja um direito seu. Aquele amigo que não está atrás de uma posição, mas um amigo que entende o sonho de Deus e respeita o sonho de Deus para cada pessoa. Respeita a autoridade que Deus colocou sobre a vida de cada pessoa e diz: olha, eu vou te apoiar. Eu quero fazer uma aliança contigo. Sabe o que Jonas falou para Davi? Davi, só faz uma coisa: quando você for rei, prometa para mim que você não vai se levantar contra a minha casa. Irmãos, o mesmo espírito que está na vida de quem você se persegue, é o espírito que vai te perseguir. Não se levante contra pessoas. Senhor, nós queremos nessa noite colocar o nosso coração diante do seu altar. Queremos romper com toda aliança maligna, todo acordo que foi feito, Senhor. Sejam eles grandes, pequenos, pequenas mentiras, pequenas vantagens, grandes acordos. Todas as vezes que a gente viu que não estava certo, que a gente estava rompendo um limite, uma linha, que a desonra estava presente, mas a gente concordou, a gente se calou, por medo da oposição, e a gente não se posicionou. Senhor, nós queremos romper com esses acordos agora em nome de Jesus. Queremos ser homens e mulheres cheios de Deus, íntegros, inteiros, aquelas pessoas com quem o Senhor pode contar, aquelas pessoas que o Senhor vai colocar as orações dos nossos lábios, e as orações, Senhor, elas irão rasgar o mundo espiritual, porque elas têm autoridade, elas têm base, elas têm posicionamento. Senhor, nos perdoa toda vez que nós sonegamos a verdade, que nós negociamos a verdade. Nos perdoa toda vez que a gente se posicionou para maldizer alguém, para falar mal da vida de uma pessoa, para julgar uma autoridade. Nos perdoa toda vez, Senhor, que nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Isso não cabe a nós. Nos perdoa todas as vezes que nós desistimos, porque a gente não concordava, não aceitava. Nos perdoa todas as vezes que nós nos posicionamos do lado do injusto, do infiel, do imaturo. Nos perdoa porque nós permitimos o nosso coração se amargurar. E a gente abandonou o nosso chamado, aquilo que o Senhor tinha para nós, aquilo que o Senhor contava conosco. Senhor, é muito bom a nossa profissão, é muito bom o nosso trabalho, mas isso tem limite, porque o Senhor mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. Quantos de nós fugimos para esses lugares, nos escondemos atrás desses altares, porque a gente no fundo estava machucado dentro de nós, dizendo: não tem espaço para mim, não me cabe nesse processo. Esteja disponível, Senhor, nos faz disponíveis. Nessa noite nos faz disponíveis novamente. Nós estamos aqui, Jesus, conta conosco. Se for só para orar, só para interceder, se for para estar só no lugar onde ninguém está vendo, onde ninguém nos enxerga, não tem problema. Nós queremos servir ao Senhor. Se for para ser meras parteiras, aquelas que vão arriscar a vida em nome da verdade, é isso que nós queremos. Nem todos serão Moisés, nem todos estarão nos lugares altos, mas todos podem ser fiéis,
todos podem ser leais. Nos ajuda, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, nos faça luz do mundo e sal da terra, no lugar onde Deus nos colocou. E todos nós dizemos, Deus abençoe.